Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Você já reparou quanta gente tem à sua volta? Olha, só aqui em São Paulo são mais de 10 milhões de habitantes. Ó, tem gente magra, tem gente gorda, tem gente alta, gente baixa, tem pretos, brancos, amarelos, tem todo tipo de gente. A gente sabe que boa parte dessa gente é imigrante ou descendente de imigrante. Agora, por que será que toda essa gente resolveu morar assim concentrada numa cidade só? O que será que atraiu toda essa multidão para cá? Aliás, será que a população mundial vai continuar crescendo com a mesma velocidade? Quais serão as tendências desse crescimento? Bom, se você não tem a resposta para essas perguntas, então fique ligado, porque os movimentos da população mundial é o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver como o crescimento da população mundial está relacionado com as mudanças ocorridas na sociedade. Você vai ver também por que em alguns lugares ocorre a desaceleração do crescimento populacional. E por fim, você vai ficar sabendo quais são os principais fluxos migratórios contemporâneos e por que o turismo é tão importante atualmente. Nós estamos num berçário em São Paulo e olha só que gracinha, acabou de nascer mais um nenê aqui. Trata-se de mais uma criança para engordar as estatísticas. Hoje no mundo, nascem 200 mil crianças por dia e 75 milhões por ano. Mas será que o mundo sempre cresceu nesse ritmo? Ou será que hoje nascem mais pessoas do que antigamente? Londres, Inglaterra. Thaís, amiga, você não sabe o que é essa cidade. Emocionante estar aqui, no país que deu origem à Revolução Industrial. Você sabia que a partir da Revolução Industrial ocorreu uma grande expansão demográfica do mundo contemporâneo? Pois veja só os números que eu consegui. Em 1830, a população mundial atingia pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. 80 anos depois, já éramos 2 bilhões. Em 1975, já chegávamos aos 4 bilhões. E em 1987 foi anunciado o nascimento do habitante número 5 bilhões. É ou não é impressionante, Thaís? Eu só não consigo entender o que a Revolução Industrial tem a ver com esse crescimento demográfico, com esse aumento da população. A resposta é simples. A população começou a crescer mais na Europa a partir da Revolução Industrial porque houve uma melhoria generalizada nas condições de vida. Remédios mais eficientes, investimento em saneamento básico e produção de vacinas deram mais saúde para a população e, portanto, mais condições para que ela se reproduzisse sem tantos riscos. O mesmo processo que aconteceu na Europa no século XIX viria a ocorrer nos países subdesenvolvidos a partir da metade do século XX, ou seja, a partir de 1950. Com a difusão das vacinas, a eliminação dos vetores das doenças e as medidas de saneamento básico, a taxa de mortalidade infantil nos países pobres caiu bastante. Pois, se em 1950 de cada 1000 crianças que nasciam, 250 morriam, 40 anos depois, em 1990, morriam apenas 90 crianças de cada 1000 que nasciam. Mas será que esse crescimento não vai parar nunca? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o mundo, daqui a alguns anos, vai estar superpopuloso e que isso vai trazer alguns problemas, como a escassez de alimento. Mas, na verdade, a realidade apontada pelos dados é outra. Desde a década de 70, a taxa de crescimento da população vem diminuindo em todos os países. Mas antes de compreender isso, vamos tentar entender o que é taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de nascimentos anuais em um conjunto de 1000 mulheres entre 14 e 49 anos. Quer ver como a gente pode comprovar a queda na taxa de fecundidade em qualquer esquina? Olha só. A senhora tem quantos filhos? Um filho só. E a sua mãe? 7 filhos. É o que aconteceu com essa família, quer dizer, a queda na taxa de fecundidade não é exclusividade dela. Na verdade, isso aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia,
Em 1970, a taxa de fecundidade era de 6,1. Em 1990, de 3,7. Caiu para quase a metade. E esse fenômeno não é difícil de explicar. A vida urbana, a modernização das formas de vida, novos comportamentos sociais, como o uso de métodos anticonceptivos e a emancipação da mulher, contribuíram para diminuir a natalidade. Isso sem contar com as políticas de planejamento familiar que aceleraram a queda da fecundidade. Qual foi o resultado disso? Acabou acontecendo uma queda mundial no crescimento demográfico anual, que passou dos 2% em 1970 para 1,6% em 1980 e chegou ao 1% no início deste milênio. Só para concluir, se é fato que a população mundial cresceu de maneira extraordinária nos últimos 200 anos, também é fato que atualmente esse crescimento passa por um processo de desaceleração, o que nos permite dizer que atualmente a população mundial se encontra numa fase de transição demográfica. Calma, não precisa se assustar porque essa história de transição demográfica não tem segredo nenhum. Transição demográfica, como o próprio nome diz, é a passagem de altas taxas de natalidade e mortalidade para baixas taxas de natalidade e mortalidade, refletindo quase sempre a transformação de uma sociedade agrária tradicional para uma sociedade moderna, industrial e urbana. Mas é claro que isso não ocorre de uma hora para outra. Uma sociedade não deixa de ser rural e se torna urbana da noite para o dia. A transição demográfica, portanto, expressa uma sucessão de fases históricas. Mas que fases são essas? Numa primeira fase, registra-se um pequeno crescimento da população. Isso porque a alta taxa de natalidade é anulada pela alta taxa de mortalidade. Já na segunda fase, ocorre um rápido crescimento demográfico. Neste momento, a mortalidade é controlada devido à revolução sanitária, isto é, o desenvolvimento de uma infraestrutura de serviços coletivos de higiene. Mas a natalidade continua alta. No terceiro momento, há um pequeno crescimento, um novo equilíbrio entre as duas taxas que, agora, se apresentam muito baixas, devido à diminuição da natalidade. Os países subdesenvolvidos ainda estão em transição, mas todos os dados indicam que os números de óbitos e nascimentos nesses países também estão se equilibrando. Resumindo, todos esses números nos levam a uma conclusão que ainda bem não é nada catastrófica, indicando que em 2050 a população mundial tende a se estabilizar em 10 bilhões de habitantes. Ô Gil, mas além das taxas de mortalidade e natalidade, o que mais envolve, o que mais determina o crescimento de uma população? Bom, tirando as taxas de natalidade e mortalidade, a dinâmica de uma população tem um outro fenômeno muito conhecido, a migração. Não é de hoje que os homens se deslocam em grupos ou sozinhos. Para o nosso continente especificamente, para a América, esse movimento foi muito intenso durante os séculos 18 e 19, quando os europeus vinham para cá em busca de uma nova vida ou de trabalho. E é claro, Vicente, que esses deslocamentos interferem tanto na organização do espaço como na estrutura da população. E isso acontece tanto na região de saída como na região de chegada, entendeu? Que engraçado. Eu pensei que essa história de migração fosse coisa do passado, porque o meu avô, por exemplo, ele veio da Europa para o Brasil, mas isso há muito tempo atrás. Quer dizer, hoje em dia isso ainda acontece. É claro que as migrações internacionais não ocorrem hoje como no século XIX ou mesmo no início do século XX, quando milhões de pessoas trocaram seus países de origem. Mas mesmo assim, ainda hoje, são expressivas as migrações internacionais. O mundo iria ver 4 outros grandes fluxos migratórios internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Que fluxos são esses? É justamente o que nós vamos ver agora. Um deles diz respeito às populações que se deslocam para fazer coincidir novas fronteiras políticas com seus grupos étnicos, como o que ocorreu em 1947, após a divisão política da União Indiana, quando cerca de 15 milhões de pessoas foram deslocadas entre a Índia e o Paquistão. Outro grande fluxo migratório de nossa época está ligado ao problema dos refugiados políticos, que hoje chegam a mais de 25 milhões de pessoas.
Vivendo de maneira precária e quase sem saber o que o futuro lhes reserva, esses grupos vêm dos chamados pontos quentes, que são áreas de conflitos internos nas quais o grupo temporariamente derrotado se refugia em outro país. Atualmente, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, a América Central e a África Oriental são as regiões onde esses refugiados são mais numerosos. Existe também o deslocamento de cérebros. Trata-se do fluxo migratório de pessoas de alta qualificação. Sorte do país onde esses cérebros chegam, pois eles têm a enorme vantagem de receber pessoas super preparadas sem nunca ter arcado com o custo para essa formação. Agora, vamos ver o último e o mais significativo desses fluxos, o dos trabalhadores. O fluxo migratório dos trabalhadores é acentuado logo após a Segunda Guerra, quando a Europa norte-ocidental se abastecia de força de trabalho na região mediterrânea e os Estados Unidos iam buscar trabalhadores no México e no Caribe. Só que, a partir da década de 70, esse tipo de fluxo migratório, o dos trabalhadores, começou a viver um problema. É que a crise daquela década e a adoção das novas técnicas de produção fizeram com que se agravasse nesses países o desemprego. Com isso, criou-se um forte sentimento contra esses imigrantes e vários países adotaram medidas que restringiam a imigração. Hoje, em muitos países da Europa e principalmente nos Estados Unidos, a imigração de trabalhadores acabou se tornando uma preocupante questão social. Existe hoje um movimento de homens pelo mundo que cresce a cada dia, mas que não tem nada a ver com os movimentos migratórios dos refugiados ou dos homens sem trabalho. O desenvolvimento dos meios de transportes mais rápidos e mais eficientes e o acesso à informação são responsáveis pelo aumento extraordinário do turismo. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem muita gente embarcando para outros países. Para onde será que elas vão? Vocês vão viajar para onde? Nós estamos indo para Espanha. Mas que lugar? Barcelona. Munique. Eu tô indo para Inglaterra. A que cidade? Tô indo para Londres. A Madrid. Para Itália. Para Itália que lugar? Para Roma. Estados Unidos, Nova York. Grande parte dos turistas que saem do Brasil viaja para a Europa. E é mais ou menos isso o que acontece no mundo todo. A maior parte dos turistas internacionais vai para a Europa Ocidental. Os Estados Unidos são também muito visitados. Mas chega de explicação. Está na hora de revisar o que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o crescimento da população mundial é desigual no tempo e no espaço. Pois, se alguns países desenvolvidos já completaram sua transição demográfica, igualando o número de mortes ao de nascimentos, outros ainda não chegaram nessa fase. Você viu também que os mais importantes fluxos migratórios contemporâneos são realizados por grupos étnicos à procura da nova fronteira política, pelos refugiados políticos, por técnicos altamente qualificados e por homens em busca de trabalho. Por último, você viu que o turismo de massa, pelos recursos que movimenta, é uma das mais importantes atividades da economia moderna. Como você viu na teleaula de hoje, o vai e vem das populações pelo mundo é intenso e cheio de reviravoltas. Para você entender como isso ocorre, não se esqueça que é fundamental você ler o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Dessa forma, você vai poder fazer os exames finais sem problema nenhum, tá certo? Até a próxima teleaula!